Boa tarde, bom dia a todos novamente. Estamos aqui iniciando o nosso segundo bate-papo do dia e a gente recebe aqui a Beatriz Antunes da InfoJobs, que vai falar para vocês sobre um tema super relevante, inclusive foi tema de perguntas do primeiro bate-papo e eu acho que ela vai poder esclarecer aqui. Como se destacar em processos seletivos digitais? Olha que tema bacana, gente. Beatriz, muito bem-vinda, obrigado pela sua parceria, obrigado à InfoJobs por estar aqui com a gente na Feira Virtual Emprega. É um prazer recebê-los aqui. Conta para a gente um pouquinho de como é que a gente se destaca nesses processos seletivos digitais que estão tão presentes hoje em dia no recrutamento das empresas. Mark, obrigada, gente, pelo espaço. Que bom que vocês têm dúvidas sobre esse tema, porque aí aqui vai ser um bate-papo, uma conversa mesmo. Quero muito que vocês enviem mensagens aqui no chat, mandem as dúvidas de vocês, porque a ideia é realmente ser um bate-papo, né? Não ser só uma apresentação aqui. Então, o que vocês tiverem de dúvidas sobre processo seletivo, podem ir enviando aqui que a gente vai conversando, tá? Então, gente, eu sou a Beatriz Antunes, sou do time de comunicação aqui do InfoJobs, trabalho há mais de 9 anos na área de comunicação e marketing. E, como vocês sabem, o InfoJobs atua tanto com os RH diretamente, como também com as pessoas que estão buscando emprego. Então, eu já estive aí nas duas pontas, converso muito com empresas de RH, com os próprios recrutadores de grandes empresas. Então, sei bastante aí do que eles procuram, da forma como eles buscam as pessoas candidatas, do que eles acham relevante e vou trazer um pouquinho desses segredos aqui para vocês, tá? Quero saber quem conhece InfoJobs, quem já utiliza, quem já passou ali na parte de vagas aqui da feira. Já subimos algumas vagas para vocês conferirem por lá. Bom, gente, o InfoJobs é o site de empregos mais utilizado no Brasil, site e o aplicativo de empregos mais utilizado no Brasil, tá? Dentro do nosso site, também do aplicativo, vocês vão encontrar mais de 500 mil oportunidades espalhadas aí por todo o Brasil e que vão desde vagas de jovem aprendiz, estágio, assistente, analista júnior, até cargos de gerência, de diretoria, tá? Então, se você está buscando uma oportunidade, claro que eu recomendo que depois você entre lá no nosso site e também dê uma olhada nas vagas que a gente subiu aqui mesmo na Feira Virtual Emprega, tá bom? E nós temos uma aba, gente, de avaliações de empresas que tem mais de 14 milhões de avaliações reais, tá? E anônimas de funcionários e ex-funcionários. Que eu falo que isso aqui é um potinho de ouro, né? Para você conhecer sobre a empresa que você quer trabalhar, ou que você está fazendo uma entrevista de repente. Então, saber, será que essa empresa é boa mesmo para eu fazer parte? Faz sentido para mim? Então, acessa lá a nossa aba de avaliações de empresas, digita o nome da empresa e vê o que falam sobre ela. E são mais de 35 mil empresas anunciando vagas ali constantemente no nosso site. Então, com certeza, tem oportunidades que vão fazer sentido aí para vocês, tá bom? Gente, então a gente vai falar aqui como se destacar nos processos seletivos digitais. Eu sei que processo seletivo é um desafio para todo mundo, né? Surgem muitas dúvidas e a gente às vezes acha que está fazendo tudo certo e pensa por que que mesmo fazendo tudo certinho eu não estou evoluindo no processo seletivo? O que está acontecendo? O que que falta para o meu perfil? Então, eu vou trazer dicas aqui hoje, muito do ponto de vista também de como o recrutador, como a pessoa recrutadora busca o perfil de vocês, porque acho que tendo essa visão, vocês também conseguem preparar melhor o perfil de vocês, tá certo? Então, para começar, gente, vamos falar um pouquinho sobre como o processo seletivo mudou. Hoje em dia, tem uma pesquisa que mostra que mais de 67% das empresas já contratam de forma digital. Ou seja, depois da pandemia, né, vocês viram que isso mudou completamente, e aí, de fato, as empresas passaram a praticamente só contratar de forma digital. E aí, mais 67% das empresas, na verdade, possuem uma ferramenta para contratar, tá? Gente, me falem se vocês estão me ouvindo bem. Deu uma oscilada aqui na minha internet, mas qualquer coisa me avisem aqui pelo chat. Perfeito. Então, gente, aqui a gente vai. Olha, eu já adiantei um pouquinho, desculpem. Então, a gente
tem que falar um pouquinho, né, sobre por que que é tão importante a gente ter, é tão benéfico para a gente ter esse processo seletivo digital hoje. Gente, eu não sei se tem alguém aqui que já buscou emprego, né? Que já tem aí seus mais de 25 anos, já buscou emprego antigamente, sabe como que funciona essa dinâmica, funcionava, né, essa dinâmica. A gente tinha o currículo impresso, imprimia um bolo de currículos ali, e saía deixando nos lugares que a gente queria trabalhar, ou enviava esse currículo por e-mail. E o que que isso acontecia? Deixava os nossos dados muito vulneráveis por aí, né? Quem será que ia pegar esse e-mail? A gente não, esse currículo. A gente não sabe onde essas informações nossas iam parar. E ainda tem um detalhe que muita gente colocava lá endereço, CPF, vários dados sensíveis, e esses dados iam rolando por aí. Então, a gente não tinha tanta segurança de dados. A gente tinha processos seletivos mais longos. E a necessidade de locomoção. Então, antigamente era assim: a pessoa a recrutadora ligava e falava: Olha, ô, Ana, eu quero que você venha aqui na quarta-feira para a gente bater um papo. Desde a primeira etapa do processo seletivo, você já tinha que ir na empresa. E se tivesse 10 etapas, você tinha que ir às 10. Então, processo seletivo longo que tinha necessidade de locomoção. Hoje, o recrutador te liga, vê o seu perfil ali, bate um papo online, geralmente, talvez na última etapa vai pedir para você ir presencial, né? Em alguns casos, nem isso. Então, isso mudou muito. Aí a gente fala do. Tinha muito, né? Claro que ainda existe. Eu sei que muita gente vai comentar, ah, Beatriz, mas existe sim. É, o famoso quem indica, né? Então você só conseguia participar de um processo seletivo quando as pessoas te indicavam, as pessoas que participavam, que estavam naquela empresa te indicavam. Aí você conseguia mais facilmente. Se não, você ia passar por toda uma dinâmica ali de entregar aquele currículo e torcer para a pessoa deixar o seu currículo com a pessoa responsável pela RH, pela gerência e tudo mais. Então, hoje em dia, a gente tem chances iguais, né, do recrutador ver o seu currículo, e com certeza ali a, a inteligência vai ler o seu currículo, e se o seu currículo fizer sentido, ela vai entregar o seu currículo para o recrutador, tá? Então, como eu falei, mais tempo em contato com o recrutador, que é o terror de quem, né, tem dificuldade aí para se apresentar, para fazer entrevista, e às vezes a gente tinha que falar várias e várias vezes com o profissional do RH ali da empresa até ser contratado. E a gente também tinha a busca ativa por vagas. O que que é? Era só a gente que podia ir atrás da empresa que estava com vaga aberta. Era só a gente que tinha que ir atrás do processo seletivo. As empresas não vinham até a gente ia sempre atrás das oportunidades. E hoje isso também mudou, né? Porque hoje, por exemplo, no InfoJobs, eu digo que, né, no site de emprego como um todo, eu digo que a gente tem duas oportunidades, que é o recrutador encontrar o nosso perfil e nós nos candidatarmos à vaga, né? Então a gente tem mais oportunidades. Fora que você vê um leque de oportunidades em um só lugar, né? Diferente se você tivesse que procurar uma empresa por uma. Então ali você já vai se candidatando em várias oportunidades de uma só vez, tá? Gente, eu tô lendo aqui o chat, perguntaram o que é CV. CV é currículo, tá? É a abreviação de currículo. Aí o Márcio comentou que distribuir currículo gastar passagem de ônibus. Sim, isso mudou muito, né? Que foi o que eu coloquei aqui, a necessidade de locomoção. Gastava-se muito para participar de processos seletivos. Hoje você consegue fazer aí da sua casa, né? Do lugar onde você estiver. Consegue se preparar melhor, porque muita gente às vezes fica até mais à vontade no processo seletivo digital, né? Então, com certeza tem muitos benefícios. E eu sei que vocês vão me perguntar, né? Vi que já perguntaram aqui sobre a inteligência artificial e eu vou comentar um pouquinho mais para frente sobre isso, tá? Sobre né, o que faz com que, que você seja, o seu currículo seja eliminado ali do processo e o que faz o seu currículo avançar, tá? Tem alguma dúvida até aqui, galera? Legal. Bom, eu tô acompanhando o chat de vocês aqui, então em alguns momentos eu vou dando umas paradinhas, tá? Mas o que vocês tiverem de dúvida vão me falando. Mas o que que você precisa saber efetivamente para se destacar no processo seletivo? Primeiro, gente, acho que é legal entender como os recrutadores fazem a busca no site. Então, esses são os principais.
pontos aqui que os recrutadores olham dentro do InfoJobs, principalmente. Então, a sua localidade, né, a cidade, o estado ou a zona, né, então, principalmente em vagas presenciais, então, de repente, a empresa precisa de uma pessoa, né, que esteja, sei lá, na zona sul do Rio de Janeiro ou na zona norte do Rio de Janeiro, exemplo. Então, a empresa vai fazer esse filtro e claro que existem muitas empresas ainda, a gente tem muita vaga home office, muita vaga híbrida também, então essa questão de localidade fica um pouco mais aberta, mas isso é sim um dos principais pontos. Por isso, gente, é super importante que o seu endereço esteja sempre atualizado no site. Tá? Então, além disso, a data de atualização do CV no site. O que que acontece? Muita gente vem até mim e fala: Beatriz, eu tenho currículo cadastrado no InfoJobs desde, sei lá, desde 2014. E aí eu não estou encontrando oportunidade que faça sentido para mim. E aí eu vou olhar o perfil da pessoa, né? Aí eu vou ajudar dando uma dica. E aí eu vejo que o perfil da pessoa não está atualizado desde 2014. Então, por quê? A empresa vai entender que você parou naquele momento. Se você não atualizou, o que que você fez depois? Se você fez um curso novo, se você se mudou, né, de endereço, se você teve uma nova formação, se você passou por uma nova experiência profissional, a empresa entende, né, que você parou naquele momento ali e que seu currículo está super desatualizado, então provavelmente ela não vai nem considerar o seu perfil para o processo seletivo. Além disso, a gente tem um filtro ali para os recrutadores de currículos atualizados, né, nos últimos 6 meses, currículos atualizados nos últimos 3 meses. Então, eu acho isso aqui muito importante, que se você tem o currículo no site do InfoJobs ou mesmo em outros sites de emprego, deixa esse perfil sempre atualizado, fez um curso novo, participou de uma nova ação, vai lá e atualiza. Atualize seu telefone, seu contato, super importante, gente, para não perder nenhuma oportunidade, tá? Faixa salarial. Aqui é um tema até polêmico, né? Porque hoje em dia, o que que muitos recrutadores me falam, Beatriz, a gente tem uma faixa ali entre X e X, né? Então a gente considera um exemplo, aqui tem um print de uma vaga de estágio entre 1.300 e 1.500. E aí eles vão considerar o perfil da pessoa, se a pessoa já tem algum pequeno conhecimento ali na área. É claro que uma vaga de estágio você vai aprender, né? Você está ali para aprender, mas de repente em que momento da faculdade essa pessoa está, se ela já está mais para o final da faculdade, pode ser que esse salário seja um pouco, né, maior. Se a pessoa está no comecinho ainda da faculdade, ela vai, né, no salário menor. Mas o que que o recrutador busca nesse sentido? É mesmo para entender uma faixa, sabe? Dentro do que a empresa possibilitou para esse recrutador buscar uma pessoa ali que tenha experiência dentro do salário que ele tem para oferecer. Mas isso, gente, é negociável, tá? Mas de qualquer forma, se você tem uma expectativa salarial, que é, por exemplo, Beatriz, para mim, ganhar menos que R$ 2.000 não faz sentido. Então, coloca esses R$ 2.000 ali como pretensão no site, porque já vai te dar um filtro, né? Já vai dar um filtro para os recrutadores e para que você também seja encaixado em vagas que façam mais sentido, tá? E por último, palavras-chave. E aí, aqui, palavras-chave, eu vou explicar para vocês só sobre isso, porque eu acho que é muito importante, tá? Mas antes eu vou dar uma lida aqui no chat. Se vocês tiverem alguma dúvida até aqui, vão comentando. Deixa eu ver. Rodrigo Siqueira, quais habilidades comportamentais ou soft skills você considera essenciais para destacar nas etapas finais do processo seletivo competitivo? E como podemos demonstrá-las de forma eficaz durante as entrevistas? Acho que soft skills, gente, a gente tem algumas que encaixam, na verdade, para quase todo tipo de profissão, mas aí a gente tem que olhar muito de acordo com o que a vaga espera também, tá? Mas o que a gente sempre vê nas pesquisas aí, um perfil proativo, um perfil criativo, com inteligência emocional, são coisas que são bem importantes, né? A capacidade, a análise crítica, né? Então, entender
quando um problema existe, que é possível, como é possível resolvê-lo. O que eu sempre digo, na etapa final ali do processo seletivo, tenta trazer isso em cases, né? Então, se você tem alguma experiência, conta sobre como você lidou com determinada situação, que você precisou ter inteligência emocional, como você lidou com um momento em que você trouxe uma solução criativa para a empresa que você trabalhou. Mas, Beatriz, eu não tenho, nunca, não tenho experiência, nunca trabalhei. E na sua faculdade, né? E no seu projeto, da comunidade, e na sua igreja, como que você, de repente, você foi uma liderança dentro de um projeto que não foi exatamente profissional. Então, isso são coisas que ajudam você a demonstrar no processo seletivo, né? Mesmo sem estar diretamente ligado. Então, eu acho que a melhor forma de falar é realmente trazendo exemplos de situações em que você precisou aplicar essa soft skill, que você sabe que vai ser importante ali para aquela vaga, tá? Bom, deixa eu ver. Soft skill não é muito relativo, depende do perfil do recrutador. Na verdade, não do perfil do recrutador, depende do perfil da vaga, tá? Porque, por exemplo, para a comunicação é uma soft skill. E claro que ela é importante em qualquer profissão, mas para algumas é mais importante do que para outras. Por exemplo, eu sou supervisora de comunicação e marketing aqui no InfoJobs. A comunicação é uma soft skill super importante para mim. Agora, talvez para um desenvolvedor, essa skill não seja a mais importante, né? Ela vai ser sim importante, mas tem outras que são mais importantes, como resolução de problemas, como proatividade, como, sei lá, foco, enfim, tem outras skills que são mais importantes, a depender de cada profissão, de cada vaga, né? Acho que é muito importante, gente, nesse sentido, olhar a descrição da vaga. A descrição da vaga vai falar ali o que que é importante. Geralmente ali tem os requisitos, né? As coisas que são importantes para a empresa, e ela já vai falar uma boa comunicação, uma pessoa organizada, enfim. Tem algumas dicas ali já que vão te ajudar, e claro, você estudando para sua área, você atuando na sua área, você também vai ter esse feeling de entender um pouquinho do que é mais importante, certo? Bom, vamos lá. Então vamos falar sobre as palavras-chave, gente. A palavra-chave, ela é basicamente aquilo que vai resumir as suas habilidades mesmo, né? Principalmente suas habilidades técnicas, mas também as habilidades comportamentais, que é o que o pessoal estava comentando aqui, né? As habilidades comportamentais são as soft skills e as habilidades técnicas são as hard skills. Então, essas palavras-chave, elas são colocadas dentro dos campos do seu currículo, né? Quando você vai cadastrar ali o seu perfil no InfoJobs ou vai atualizar, tem vários campos ali. Então, explore, escreva, né? Escreva coisas que façam sentido ali para aquele campo. Aqui eu tenho um campo super legal que muita gente nem preenche, né? Que é o campo de resumo. Então, aqui eu coloquei um resuminho fictício até antigo, para vocês verem como aplicar as palavras-chave. Uma coisa super importante é não aplicar palavra-chave, é simplesmente jogar lá. É você criar um contexto, criar um enredo para contar sobre você, sobre a sua experiência. Então, é muito mais simples do que parece, né? Então, aqui eu tenho mais de 8 anos nas áreas de comunicação e marketing, passei como redatora, domino técnicas de SEO, social media, copywriting, e, enfim. Atuo como supervisora de comunicação, exercendo tarefas como gestão de equipes, planejamento. Então, aqui são palavras que, quando a empresa estiver me buscando, vão ser palavras que ela pode jogar ali na pesquisa, né? Eu falo que o InfoJobs funciona como o Google para o recrutador, né? Então, ele pode jogar algumas dessas palavras ali e vai buscar os perfis que tem essas palavras lá dentro e vai entender o que faz sentido junto com a nossa tecnologia, certo? Aqui, gente, então, eu acho que é bem importante vocês olharem
para descrições das vagas, né? A dica que eu dou, Beatriz, eu não faço ideia, o que que eu aplico no meu perfil? O que que eu preciso aplicar? Poxa, eu estou buscando uma oportunidade, não sei, de advogado júnior. O que que pede uma vaga de advogado júnior? Dá uma pesquisada nas vagas, pega o resuminho ali das palavras, sabe? E aí tenta aplicar essas palavras que façam sentido, né, dentro da sua experiência, dentro do seu perfil. Agora, uma outra dica que é super legal é o ChatGPT, né, gente? A inteligência artificial aí também, para ajudar vocês a terem ideias, tá? Então, aí eu grifei ideias, porque a ideia não é copiar, é realmente ter uma ideia, de repente ele fazer ali um resumo para você, e claro, você verificar se aquilo que está escrito lá faz sentido, se tem a ver com a forma como você se apresentaria também, tá? Aqui é o que vocês poderiam fazer. Então, ChatGPT, me dê ideias me dê uma lista de palavras-chave que estejam relacionadas ao cargo de, não sei, o cargo de redator. Então, vai te dar ali uma lista e o que você tiver experiência, o que você já tiver algum tipo de conhecimento, já tiver visto na faculdade, já tiver feito um curso, vai aplicando isso dentro dos campos de resumo, descrição das habilidades, descrição das atividades e habilidades dentro do InfoJobs, tá? Isso aqui também serve para o LinkedIn, tá, gente? Isso aqui é bacana ter no LinkedIn também. Então, enquanto você puder ir acrescentando palavras-chave aí, isso vai reforçando o seu perfil. Deixa eu ver. Aqui alguém perguntou sobre videochamada e eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente, tá? Foi o Gesimiel que perguntou. Então, a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. Deixa eu ver, que acho que temos mais uma pergunta. No quesito, o Gabriel perguntou, no quesito de competição contra outros candidatos, como eu faço para me destacar entre tantos outros que buscam a mesma vaga numa empresa? É isso que a gente está falando aqui, Gabriel, é esses pontos que você vai precisar aplicar. E, claro, no momento da entrevista ali também tem algumas coisas que são importantes, como você ter se preparado principalmente para a entrevista, mas eu vou reforçar isso adiante também, tá? Alguém me perguntou, alguém estou vendo o seu resumo. Essa é a minha dificuldade de fazer o meu. Aqui, Fernanda, eu acho que é bacana você pegar como inspiração e aí usa o chat GPT como uma ferramenta, né? Fala ali, ó, essas são as minhas habilidades, cria um resumo para o meu perfil profissional. Lembrando que o resumo, gente, ele precisa ser breve, tá? No máximo 5 linhas ali, máximo, máximo mesmo, tá? É bem importante ser conciso e realmente passar as informações principais, porque o resto você também vai falar no momento da entrevista, certo? Como os candidatos podem se destacar em testes online de habilidades e avaliações comportamentais comuns em processos seletivos digitais? Aqui, Gesimiel, é realmente ter calma para fazer, é, pegar um lugar concentrado, porque o que muita gente erra nessa parte de testes e avaliações é justamente fazer na pressa, né? Querer terminar logo, querer entregar logo, e é importante você ter um momento de concentração para isso. Então, se é um teste de português, de raciocínio lógico, realmente você vai ter que, né, estar preparado, estudado um pouquinho para isso. Agora, se é um teste de perfil comportamental, a gente está falando de perfil, gente. Não adianta você querer responder algo fora do seu perfil, porque vai ser diferente do que a empresa está contratando, e aí você pode até passar no processo seletivo. Só que aí depois você vai ver que a empresa não era aquilo que você queria, a empresa vai ver que você, às vezes, não é o candidato que ela esperava. Então, eu digo que a entrevista, ela, né, o processo seletivo, ele também é o momento de vocês, pessoas candidatas, entenderem se essa empresa realmente faz sentido para vocês, tá? Então, tome um pouco de cuidado com esses testes, no sentido de responder coisas que vocês não pensam, de uma forma que vocês não pensam, né? Porque vocês estão falando um perfil que não é o de vocês, tá?
Legal. Bom, tem bastante pergunta aqui, eu vou avançar, senão a gente fica aqui. Eu adoro bater papo, viu, gente? Então, outra dica importante, se candidatar em vagas adequadas, tá, gente? A gente tem uma grande questão, assim, eu entendo né, a agonia que é muito para muita gente o processo seletivo, de se candidatar em várias vagas, de às vezes não ter respostas das empresas, e aqui a gente incentiva muito as empresas, anda muito junto para que as empresas deem esse retorno, positivo ou negativo, né, sobre o processo seletivo, porque a gente sabe o quanto isso é importante para vocês, né? Eu já tive no lugar de pessoa candidata, as pessoas que recrutam também. Então a gente sabe que isso é super importante. Mas o que eu trago aqui de dica para vocês é realmente prefiram se candidatar em vagas que tenham a ver com o perfil de vocês. No InfoJobs, quando vocês entram na vaga, né, quando vocês estão logados ali, entram na vaga, vocês vão ver que tem uma abinha assim dentro da vaga escrito inscritos, né? E outras informações da vaga que são super legais para vocês entenderem o quanto vocês estão adequados, tá? Então ali mostra o nível de aderência, por exemplo, 74%, né? Aqui seria uma vaga bem longe da minha casa, né? Mas se essa vaga aqui for home office ou híbrido, talvez para mim faça sentido, né? Aqui eu estava 74% adequada a essa vaga. Então, é uma vaga que faria muito sentido para mim. Então, quanto mais adequado eu tô, mais chance de ser chamado para a empresa, tá? Ser chamado pela empresa, desculpa. Outra dica super importante, gente, utilizar os filtros. Muita gente não sabe, mas os filtros do InfoJobs, na verdade, o InfoJobs, ele é gratuito para pessoa candidata, tá? E utilizar esses filtros também é gratuito. Então, quando você pesquisar aí no site, aqui a gente está, né, com o print do computador, mas se você entrar no seu celular aí, você vai ver três risquinhos ali na lateral que vai abrir essa parte de filtros. E aí você escolhe o modelo de trabalho, né? Se é home office, se é híbrido, se é presencial, qual a distância você quer de você, né? Essa vaga, no caso de quem vai trabalhar presencial. Data da publicação, eu acho isso aqui muito legal, gente, porque você vai lá e seleciona, por exemplo, as empresas que abriram vagas somente na última semana, né? Ou somente nos últimos 15 dias, vagas que estão mais frescas, sabe? Que provavelmente também vão ter um número menor de pessoas inscritas. Então, isso é muito legal. E aí, pelo salário, enfim. Então, tem muitos recursos que já vão ajudando vocês aqui, a se candidatarem em vagas que façam mais sentido, né? É, Aqui eu tô vendo mais uns comentários. Como funciona a comunicação quando o candidato passa pelas fases, né? Pelas fases do processo seletivo? O Joe Anderson perguntou. Dentro do InfoJobs, Joe Anderson, a gente tem uma parte que você consegue ver a própria comunicação. Eu não estou lembrando o nome da aba agora. A equipe do InfoJobs, se estiver aqui, coloca o nome dessa aba aqui nos comentários, por favor, que eu não estou me lembrando. Mas a gente tem lá uma aba que você consegue acompanhar em que etapa do seu processo seletivo você está. Então, se você se candidatou a uma vaga, por exemplo, do Grupo Carrefour, então você consegue ver se eles leram seu currículo, se eles passaram o seu currículo por uma próxima etapa, se você foi chamado para uma entrevista, assim como a comunicação, né, a mensagem, ela é feita tanto dentro do InfoJobs, quanto também pode acontecer pelo seu e-mail, então por isso é muito importante ter o contato atualizado. As próximas etapas vão sendo avisadas por aí. E em alguns casos também, gente, por WhatsApp, né, por telefone. O que eu digo só, tomem cuidado, gente. O InfoJobs, as empresas do InfoJobs não pedem dinheiro para o processo seletivo, tá? Então, se ligarem para vocês qualquer coisa do tipo, falando, olha, a gente é do InfoJobs, precisa depositar um valor X para qualquer coisa de processo seletivo, não é verdade. Então, só tomem cuidado com essa comunicação, tá bom? Mas vocês conseguem acompanhar pelo site em que etapa do processo seletivo vocês estão. A Maria Haddad comentou: você acha que a idade mais avançada atrapalha nesse processo? Maria, eu acho que a gente vem num caminho muito bacana, assim, de que as empresas já estão, né, entendendo. Claro que ainda falta um processo muito grande pela frente,
das empresas entenderem o quanto a diversidade é importante. Diversidade, a gente fala de diversidade etária também, né? O que que seria do mercado de trabalho se só tivessem pessoas jovens, né? Se a gente não tivesse pessoas mais velhas ali também, com toda a sua experiência. Acho que é, a gente tem, por exemplo, grandes clientes que têm projetos específicos para isso, né? Para a inclusão de pessoas com uma idade, com mais experiência, né? Na verdade. Então, não acho que é um problema, e eu acho que se for um problema para a empresa, acho que é, não faz sentido para você também, né? Porque você não gostaria de estar em uma empresa que não te valoriza como profissional por conta da sua idade. Então, acho que realmente buscar oportunidades que tenham a ver com o seu perfil e não deixar de tentar pensando, né, que você não tem mais oportunidade por conta da idade. Não acho que isso é algo que vai influenciar principalmente hoje em dia, tá? Acho que muito mais sobre a experiência, a forma como você se apresenta e buscar estar sempre atualizado, né, gente? Porque assim como para todo mundo a inteligência artificial deu uma assustada aí, nossa, será que a gente vai perder nossos empregos? Como que será que vai ser o futuro profissional? Isso acontece com qualquer profissional, então a gente tem que estar realmente sempre se atualizando, é o que chamam de lifelong learning, né? É sempre estudar, tá? E, gente, que vocês estão ouvindo um toque aqui também, que eu não sei o que é. Acho que a plataforma tá dando algum sinal aqui que eu não sei, mas enfim. Aba de candidaturas dentro do perfil, né? Meu time comentou aqui, a aba de candidaturas dentro do perfil de vocês, o InfoJobs, é onde vocês conseguem acompanhar em que etapa do processo seletivo vocês estão, se a empresa já viu seu perfil ou não, se moveu o seu currículo para uma próxima etapa, tá? Então, vamos lá. Aí a gente tem uma coisa muito bacana que é o alerta de vagas, gente. E aqui eu sei que quem já se candidatou no processo seletivo no InfoJobs, quem já tem perfil, provavelmente já tem o alerta de vagas ativado. Mas eu sei também que esse alerta de vagas provavelmente está desatualizado. Então, aqui tem, né, uma dica de como, né, o print de como vocês atualizam o alerta de vagas de vocês, tá? Então, poxa, Beatriz, eu já trabalhei como recepcionista, mas agora eu estou buscando uma vaga de biomédica, por exemplo. Então, vai lá e atualiza o seu alerta de vagas, né? O que que é esse alerta? É um alerta gratuito que o nosso site envia para vocês sempre que uma nova vaga for publicada sobre aquela profissão, né? Aquela área que você escolheu. Então, eu quero ver vagas na área de arquitetura, né? Quero ver vagas de, por exemplo, arquiteto júnior. Eu ativo o alerta de vaga, coloco a periodicidade que eu quero receber e a gente envia ali para o seu e-mail. E por que que isso é bacana? Você não precisa ficar entrando toda hora ali no site para buscar uma vaga específica. Assim que tiver uma nova vaga, a gente vai enviando para você e você só precisa se candidatar, tá, gente? E aí, para quem já tem, a minha dica é realmente atualizem esse alerta de vagas. Gente, alguma dúvida até aqui? Me mandem aqui as dúvidas de vocês, que eu vou beber uma água, porque eu já falei bastante, né? O Wallace, estou no último semestre da faculdade, estou com carga horária de estágio, ainda pendente. Isso pode ser visto negativamente pela empresa, tendo em vista que geralmente eles querem estagiário para 2 anos. O que que acontece, né, Wallace? Quando você terminar a faculdade, você não vai conseguir mais fazer estágio. Então, o estágio ele é no período em que você está cursando a faculdade. Para muitas empresas, não tem problema, mas algumas empresas preferem pessoas que já passaram pelo processo de estágio. Depende muito, tá? Eu vou te dar um exemplo. Eu fui uma pessoa que fiz estágio e eu estudei com pessoas que não fizeram estágio e que estão no mercado de trabalho, que estão atuando, né, na área em que se formaram. Então, isso é muito relativo. E assim, o que eu acho importante, gente, é sempre comentar também no processo seletivo. Às vezes, o Wallace ou outras pessoas que estão aqui, né, assistindo, não fizeram estágio porque precisavam trabalhar e precisavam ganhar um pouquinho mais para bancar a faculdade, né? E às vezes o valor do estágio
não condizia com o valor que tinha que pagar a faculdade, que tinha que ajudar em casa e tudo mais. Então, assim, não é algo que vai ser necessariamente eliminatório. A depender do curso, né, gente? Tem curso que o estágio é obrigatório. Então, por exemplo, o seu curso psicologia, o meu estágio é obrigatório. Então, não tem para onde fugir. Eu preciso fazer esse estágio até o final da faculdade, tá? O Matheus Foster, tem uma dúvida sobre o currículo. É melhor aqueles currículos mais bonitos ou mais simples? Porque vi que algumas empresas utilizam inteligência artificial para analisar o currículo, e esses podem acabar sendo ruins, os mais bonitos. Estou procurando estágio em TI e programador. Legal, acho que a pergunta do Matheus é muito interessante. O que que acontece, gente? Algumas vezes, em algumas plataformas, nem até mesmo no InfoJobs, esse currículo todo bonitão, todo cheio de cor, né? Onde o nome aparece aqui à esquerda e as atividades, né, acadêmicas, as experiências aqui à direita, e aqui embaixo tem uma barrinha com coração, que não sei o quê. O que acontece é que quando você sobe na plataforma de emprego, a inteligência artificial muitas vezes não consegue ler, tá? As informações desse currículo. Ela fica ali perdida sem entender o que que é o quê. Então, para a plataforma, geralmente, a gente indica o modelo simples de currículo. Inclusive, a gente tem no nosso blog, nosso time vai deixar o link aqui. A gente tem no nosso blog um modelo de currículo bem simples, bem efetivo, que vocês podem utilizar. Agora, se, por exemplo, você é uma pessoa que faz alguma coisa relacionada à arte, a design, algo que, né, mostre o seu lado mais criativo e que seja bacana você mostrar, tenha uma segunda versão desse currículo sim, tá? Porque aí se você for, de repente, precisar enviar por e-mail ou, não sei, algum outro tipo de candidatura que não precise passar ali pela leitura das ferramentas, aí você pode utilizar esse modelo mais bonitão. Mas uma coisa que todos os recrutadores falam: o simples, o básico, bem feito, é o que mais funciona, tá? Você pode ter sim dois modelos de currículo. Se você procura em duas áreas diferentes, por exemplo, você precisa ter modelos de currículo diferente, né? Precisa ter um currículo para cada área. Mas o mais importante é que o simples vai funcionar bem, tá? Bom, deixa eu ver. Vou responder mais algumas perguntinhas aqui no final, tá, gente? Mas estou acompanhando aqui as, as perguntas de vocês. Então, vamos dizer que chegou aí a hora da entrevista. Sei que aqui muita gente tem dúvida também, já perguntaram sobre como, né, falar, como se destacar na entrevista. E aqui a gente está falando de processo seletivo digital, né, gente? Então, eu vou destacar as entrevistas no digital por enquanto, tá? Vocês já viram a entrevista em vídeo, que é a entrevista gravada? Ela é diferente da entrevista online, né? Porque é uma entrevista que você vai gravar. Então, ali a plataforma vai, né? O recrutador vai mandar para você por meio de uma plataforma, geralmente para você responder 2 a 3 perguntas em 60 segundos cada uma. Então, o que que é importante nesse momento? É muito necessário que você seja objetivo e que você realmente se prepare antes. Então, antes de sair respondendo, dá o play lá nos 60 segundos e ficar assim para a câmera, sem saber o que responder, leia a pergunta antes de iniciar, dê uma treinadinha ali no que você vai falar e aí sim grave, tá? Então, é bem importante ter esse cuidado. E aquilo básico, né, gente? Em qualquer entrevista se preparar, né, fisicamente ali, não vai levantar da cama e né, fazer entrevista ali com o cabelo bagunçado. Tenha o cuidado de estar num lugar com uma boa iluminação, tenha o cuidado de ter um som tranquilo, né? Ter um ambiente tranquilo onde a pessoa que vai ver aquele vídeo vai te ouvir. E mesmo que você vá treinar antes, gente, não fica criando script, tá? Não fiquem criando script, não façam aquilo que muita gente faz, que é escrever e ficar lendo, porque tira toda a sua naturalidade, a pessoa quer conhecer sobre você, tal. É uma super oportunidade quando você está nessa etapa do processo seletivo. Então, seja natural, escreva tópicos, de repente, que possam te ajudar a lembrar ali rapidamente o que você quer falar naqueles 60 segundos, mas não fique lendo, tá? Passe isso realmente de uma forma natural. Pensa que o recrutador te fez aquela pergunta, que você está ali na frente da pessoa respondendo, tá? Então, essa é a maneira mais
tranquila de encarar essa parte de gravação aí. E aí a gente tem entrevista online, que eu imagino que muitos de vocês já tenham feito e que vão ou que vão fazer, né? Que é a entrevista ao vivo mesmo com a pessoa recrutadora e que depois também acontece geralmente com o gestor da área. Que é a mesma coisa, gente, que eu sempre falo. Se prepare como se você estivesse indo para uma entrevista presencial. Então, se para uma entrevista presencial você arruma o seu cabelo, as meninas se dão, se, né, sentem confortável para passar uma maquiagem, se os rapazes, né, colocam uma camisa, se é assim que você vai numa entrevista presencial, vá assim também para uma entrevista online, né? Se prepare assim. Não vai fazer uma entrevista lá deitado no seu quarto, na sua cama com o celular assim. A gente precisa passar esse cuidado, né? Dizem que a primeira impressão é a que fica, então vamos passar uma primeira impressão positiva, tá? Pesquisar sobre a empresa, gente, em qualquer ocasião do processo seletivo. Primeira coisa, pesquisar sobre a empresa, ler a descrição da vaga. Eu sei que tem muita gente que vai se candidatando em um monte de oportunidades. Daí a empresa liga e fala: Olha, Beatriz, agora eu quero fazer um bate-papo com você. Você aceita aí esse bate-papo por entrevista e tudo mais? Aí a pessoa fala: Nossa, mas qual que é a empresa? Nem me recordo. Não tem problema você perguntar, tá? Pergunta qual é a empresa, qual é a vaga e vai lá olhar de novo, gente. Relembra o que que aquela empresa estava pedindo, quais eram os requisitos básicos, sabe? Então, tudo isso é super importante para que você vá mais confiante para o processo seletivo. Para quando a empresa perguntar o que você sabe sobre a gente, você ter algo para responder, né? Você não falar, não sei, não conheço. Você pelo menos buscou algo sobre a empresa, olhou as redes sociais dela, jogou o nome dela lá no InfoJobs, conheceu um pouquinho sobre o que as pessoas falam sobre ela. Então, tenham esse cuidado. Mesma coisa, ambiente iluminado, ambiente tranquilo. Cuidado, né? Quem tá aí em casa com o cachorro latindo, a criança tá chorando, a mãe tá batendo na porta. Então, peça aí um minuto de tranquilidade pro pessoal. Avisa que você vai fazer uma entrevista, que você precisa estar concentrado. É claro que coisas acontecem, né, gente? Enquanto eu tô aqui, por exemplo, fazendo esse bate-papo com vocês. Tem gente aqui passando, tem barulho acontecendo, isso é normal, o recrutador vai entender, mas é importante que você esteja o mais preparado possível para essas interrupções. Quebrar o gelo e fazer perguntas. Isso também é muito interessante. Por exemplo, uma coisa é aquele papo de elevador que a gente chama, né? Então, de repente perguntar para o recrutador se ele está na cidade que é a empresa, comentar, né, algo que seja pertinente ali para quebrar o gelo mesmo, que não seja diretamente, que não seja unicamente só o recrutador perguntando e você respondendo, tá? E sinta-se à vontade para fazer perguntas também. Perguntas são muito válidas, tá, gente? Quando a pessoa recrutadora pergunta assim: Olha, você tem alguma dúvida, né? Você quer me perguntar alguma coisa? A maioria das pessoas fala: Não, não tenho, tá tudo bem. Não, aproveite esse momento para perguntar. Quais são as próximas etapas do processo seletivo? Quais são os principais desafios dessa vaga? Se eu for contratado, o que que você espera que eu, né? O que que a empresa espera que eu entregue nos primeiros 3 meses, por exemplo, se já estiver na etapa com o gestor, né? Então, qual que é a skill mais importante para essa vaga? Não sei, faça perguntas que vão mostrar que você realmente tá dando atenção para aquele processo seletivo, que você realmente tem vontade de passar naquele processo seletivo, tá? O Gabriel perguntou comentou que o irmão dele não fez o estágio, e ele tem 27 anos. Existe alguma maneira dele adquirir experiência sem o estágio? Gabriel, se ele estiver estudando, ele pode buscar o estágio, tá? Caso ele não esteja estudando, existe sim, ele pode ser contratado sem experiência. Muita empresa faz contratação sem experiência, e principalmente no que a gente chama ali de cargos de entrada, né? Que são vagas de assistente, vagas de auxiliar. Então, claro, com certeza, não é porque ele não tem experiência ou porque ele não fez estágio que ele, né, não vai conseguir uma boa oportunidade. Você consegue usar esses filtros no InfoJobs também para buscar
para ele buscar, né, oportunidade mesmo sem experiência, tá? Fred Mar perguntou: o currículo deve ter todos os cursos que fiz ou só aqueles vinculados à vaga? Depende, tá? Depende. Se, por exemplo, você já fez muitos cursos, Fred Maria, aí você está buscando, vamos supor, para a área de TI. E aí você já fez um curso de gastronomia. O seu curso de gastronomia vai te agregar pouco, né? Vai te agregar soft skills ali, mas ele não vai te agregar tecnicamente. E se você tiver vários, aí não faz sentido você colocar. E aí, se você tiver vários cursos na sua área, é melhor que você dê prioridade para eles, sabe? Então, assim, sempre dá prioridade para os cursos relacionados à área que você está se candidatando, à área que você está buscando, tá? Gente, eu quero saber se vocês estão gostando desse bate-papo, porque, olha, eu tô falando tanto aqui que tá me dando muita sede e eu tô em São Paulo, me contem onde vocês estão. O tempo aqui está extremamente seco, então estamos bebendo muita água. A Thaís perguntou: bom dia, Thaís. É o que fazer quando vagas de emprego júnior pedem experiências não adquiridas no estágio? Tento entrar em vagas na minha área, mas estão cobrando algo que não possuo e que não podem ser adquiridos por curso, somente na prática de primeiro emprego. Só que não consigo vagas de primeiro emprego porque as empresas pedem experiência. É um ciclo, né, Thaís? Entendo a sua frustração nesse sentido. O que eu acho que é importante, se você já sabe o que as empresas pedem, e infelizmente você não tem experiência nesse sentido ainda, tente sim fazer cursos, tá? Nesse sentido. Às vezes o curso realmente pode não ensinar tudo, mas ele vai te dar uma base. Tenta fazer networking, né? Um brainstorming com as. Gente, eu não gosto muito de termos em inglês, mas acaba aqui, né? A gente acaba resumindo, mas tenta trocar uma ideia ali com as pessoas. Que sejam da área, né, que possam te indicar o caminho para você aprender isso e não necessariamente enquanto você está trabalhando, mas as pessoas podem te dar um direcionamento, de repente, olha, Thaís, faz esse curso, olha, Thaís, participa dessa mentoria, participa desse workshop. Então, essas coisas podem te ajudar, tá? E o que eu recomendo muito, gente, também é ler bastante sobre a sua área, tá? A gente fala às vezes sobre curso, né? O curso não vai me ensinar, mas às vezes um vídeo no YouTube vai me direcionar alguma coisa nesse sentido, uma palestra que eu estou assistindo, uma coisa que eu estou participando. Então, tem várias formas da gente aprender, tá? E aí, Thaís, uma coisa bacana é como você não tem a experiência, você levar muito para o lado da soft skill também. O que que você tem de soft skill que, mesmo você não tendo aquela experiência específica, isso é algo que te destaca muito, né? Então, o que que você já fez muito legal no seu estágio, né? Então, você não sabe ainda sobre determinada atividade, mas você está super disposta a aprender, mas você já sabe de uma forma técnica, você não sabe na prática ainda, mas na técnica você já sabe que ela funciona assim, que ela funciona desse jeito, que é nesse caminho que você tem que seguir. Então, tenta passar isso também utilizando as soft skills que você já tem, sabe? Vamos lá. Alexandre Teixeira, é necessário pôr foto no currículo? Essa eu vou responder bem rapidamente, o meu tempo está acabando aqui com vocês, gente. Mas depende, Alexandre. A maioria das empresas com que a gente conversa aqui não exigem foto no currículo. Dentro do InfoJobs, por exemplo, você tem, né, o campo de foto. Se você quiser colocar, tome muito cuidado, né? Coloque uma foto com fundo neutro, onde você esteja aqui mais ou menos, né, nessa posição que eu tô, né, do colo para cima, como se fosse aí uma foto 3x4. Tome cuidado com a foto que você vai colocar. Não vai colocar uma foto na praia, tá, gente? Então, não é necessário, mas pode ser que algumas empresas peçam. Se a empresa pedir, é bom você ter uma fotinha com uma carinha mais profissional aí, tá? É,
Ana Flávia, dentro da plataforma tem empresas confidenciais. O que você acha sobre isso? É bom se candidatar nas vagas dessas empresas? Como não cair em golpe? Pois muitos golpistas se passam por empresas oferecendo vagas de emprego e se candidatamos e no final é um golpe. É verdade, Ana Flávia, isso tem acontecido com várias empresas, né? O que eu recomendo para vocês? Quando vocês acessarem o InfoJobs, tem um selinho do lado da vaga, né? Do lado do nome da empresa. E mesmo que seja empresa confidencial, vai ter um selinho lá que notifica, né, que verifica, na verdade, que essa empresa é uma empresa segura para você se candidatar. Então, se você está vendo que não tem o selinho, não se candidate. E uma coisa muito importante, gente, nenhuma empresa séria, né, vai te pedir nenhum tipo de valor para você participar do processo seletivo. Se vê isso, corre porque é golpe, tá? Então, nossa, a Amazon me chamou para um processo seletivo, mas o recrutador me chamou aqui no WhatsApp, não sei como encontrou meu número, falou que foi na plataforma X ou Y, mas falou para eu comparecer lá e pedir um valor de não sei quanto né, para um exame, para qualquer coisa. Não, gente, empresas sérias geralmente não fazem isso, tá? Então, esse é um principal cuidado, assim, e se vocês virem algo que não parece correto, vocês podem denunciar, tá? Eu vou continuar aqui só para a gente finalizar. Feedback, vocês perguntaram, né? Então é responsabilidade da empresa e do recrutador. Claro que nós, como InfoJobs, sempre vamos incentivar essa devolutiva para vocês, mesmo que ela seja negativa, tá? Então, quem faz isso é a própria empresa, é o próprio recrutador, tá? Nós somos ali um meio de encontro com vocês. Como eu comentei, né, vocês vão em minha área, candidaturas ou mensagens e vão ver em que etapa do processo seletivo vocês estão. E aí, gente, a gente tem um software de recrutamento que as empresas utilizam muitas vezes para conversar com vocês, que é o PandaPé, que aí vocês vão receber testes e tudo mais por meio do PandaPé. Não tem como vocês acessarem a vaga direto no PandaPé, todas as vagas estão no InfoJobs. Mas as empresas podem mandar comunicação para vocês por meio do PandaPé, para vocês fazerem teste e tudo mais, tá bom? E aí por lá você também receberá a notificação por e-mail, gente. Bom, dúvidas eu vi que tem várias, né? Inclusive amei, mas eu vi que o Mark já voltou aqui, porque provavelmente o meu tempo já estourou. Então, deixo aqui para vocês algumas das empresas que contratam aí no InfoJobs e que vocês podem entrar lá no nosso site, colocar o nome dessa empresa que vocês vão encontrar as vagas disponíveis. E aqui as nossas redes sociais e o QR Code para que vocês façam o cadastro gratuito, ou vocês também podem entrar aqui no nosso, né, no nosso stand ali do InfoJobs e vocês vão ser direcionados lá para o link das vagas, tá certo? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Mark, eu estourei meu tempo aqui. Não, Beatriz, foi ótimo, as interações foram maravilhosas. Eu acho que você conseguiu conduzir de uma forma que você foi trazendo informação e interagindo ao mesmo tempo. Tenho certeza que todo mundo adorou. As mensagens mostram isso, as perguntas mostram isso. E te agradeço muito pela parceria. Gente, a InfoJobs trouxe milhares de vagas para a Feira Virtual Emprega. Entrem lá no painel de vagas, tem muita coisa bacana lá, especialmente selecionada pela Beatriz. É claro que depois vocês devem ir também para o portal da InfoJobs. Passem no stand e aí tem uma chamada. De 1 às 2 a gente vai ter um fórum super bacana no stand da InfoJobs, que é um bate-papo, como se fosse um grupo de WhatsApp, onde vocês vão poder voltar com essas dúvidas ou tirar novas dúvidas com a equipe da InfoJobs num bate-papo escrito. Então não deixem de participar. E eu convido vocês agora para entrar no ambiente do painel de vagas, que a gente tem diversos recrutadores de empresas parceiras que estão lá para conversar com vocês. Não percam essa oportunidade. A gente falou de networking, então isso é uma grande chance de networking. Perguntem sobre as vagas das empresas e tirem as suas dúvidas. As perguntas que vocês fizeram aqui para a Beatriz e que eventualmente a gente não teve tempo de responder, levem lá para os recrutadores que eles estão lá para apoiá-los, tá? Espero que vocês estejam gostando. Temos muita coisa pela frente ainda. E, Beatriz, espero vê-los aqui no Emprega muitas outras vezes. Foi um prazer recebê-los aqui. Obrigado mais uma vez pela sua simpatia e pela sua parceria.
Eu que agradeço, Mark. Obrigada a todo mundo aqui que acompanhou também. Como o Mark falou, vocês às 13 vocês têm o painel lá para tirar todas as dúvidas. Queria responder tudo aqui, mas não dá tempo. Mas a gente vai estar por lá respondendo todas as dúvidas de vocês, tá bom? Muito obrigada, gente. Até breve, pessoal. Tchau.